Boa noite. Cumprimentamos a todos e todas com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, dia 18 de outubro, terceiro domingo do mês. Neste mês, estamos celebrando os 503 anos da Reforma Protestante. Por isso, a ênfase do culto desta noite será só a graça. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados à adoração ao nosso Deus. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte, nós Te buscamos ansiosamente. A nossa alma tem sede de Ti, nosso corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, nós Te contemplamos no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os nossos lábios Te louvam. Assim, cumpre-nos bendizer-Te enquanto vivermos. Em Teu nome, levantamos as mãos. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a Sua graça. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, Deus da nossa vida, estamos reunidos neste culto para adorar, louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia e Deus de toda a graça. Agradecemos ao Senhor pela presença maravilhosa do Senhor na nossa vida, na vida da Tua igreja. Agradecemos ao Senhor por este momento que juntos podemos louvar e bendizer o Seu nome. Recebe, Senhor, a expressão de louvor e adoração da Tua igreja, dos Teus filhos e filhas. Apresentamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos e irmãs, faremos a leitura bíblica na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim diz
as Escrituras Sagradas. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou repetir, irmãos e irmãs, a leitura dos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse instante, irmãos e irmãs, cantaremos o hino 52 do nosso inário, o grande amor de Deus. Louvemos ao nosso Deus.
Para esse momento de confissão de pecados, faremos a leitura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 12 a 14. E o texto assim nos diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrectos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Cantemos neste momento o hino Preciosa Graça, número 112 do nosso Cantai Todos os Povos, a primeira e a segunda estrofes. Oremos. Senhor Deus, ouve a confissão do teu povo e perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia, Pai, de todos nós, pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Perdoe-nos, ó Deus, pelas nossas ações equivocadas, pelos nossos pecados por omissão. Perdoe-nos, ó Deus, pela falta de amor, pela falta de zelo na caminhada de fé. Fortaleça-nos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito nessa caminhada, e que nós sejamos afastados do caminho que conduz ao pecado. Dá-nos, pois, a bênção do perdão e do fortalecimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cantemos agora a terceira e a quarta estrofes do hino Preciosa Graça, o 112 do Cantai Todos os Povos.
carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos e irmãs, pela fé somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor, na cruz do Calvário. Este é um ato de louvor e gratidão a Deus, um ato deste culto em que enfatizamos o cuidado de Deus sobre nós, a fidelidade de Deus sobre nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. Nesse instante, agradecemos a Deus pela sua provisão que Ele tem dado a cada um de nós, suprindo as necessidades das nossas famílias. Neste momento, temos mais uma vez o privilégio de apresentarmos a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. No transcorrer desta semana que passou, vários irmãos e irmãs já apresentaram os seus dízimos e ofertas, e ainda no transcorrer desta semana que se inicia, outros irmãos e irmãs também deverão apresentar os seus dízimos e ofertas através de uma transferência ou de um depósito bancário. Sempre avisamos que, se porventura algum irmão ou irmã não tem condições de fazer uma transferência ou um depósito bancário na conta da igreja, pode entrar em contato conosco e nós providenciaremos um meio de buscar o seu dízimo e a sua oferta. É momento então de agradecermos a Deus, porque Ele é fiel e tem cuidado de nós. Nesse instante, irmãos e irmãs, em gratidão e louvor ao nosso Deus, cantaremos canções de louvor ao nosso Deus, de louvor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cantemos.
Irmãos e irmãs, dando continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante voltemos o nosso coração para a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Hoje, como já mencionamos no início deste culto, a ênfase é só a graça. Este é mais um pilar que foi defendido na Reforma Protestante. No primeiro domingo deste mês, falamos sobre só a fé. Domingo passado, falamos sobre só Cristo. E hoje, então, a ênfase é neste tema, só a graça. Faremos a leitura bíblica na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Assim diz o texto bíblico: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante em que vamos refletir na Tua Palavra,
suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre todos nós, para que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Fala ao nosso coração. Suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, só a graça, como já dissemos, foi mais um tópico defendido na reforma protestante do século XVI. Por isso, então, a reflexão de hoje diz respeito à graça de Deus. Absolutamente tudo que somos é devido à graça de Deus. Ao apóstolo Paulo, Deus disse: "A minha graça te basta." Esta foi a lição que o apóstolo Paulo aprendeu. Por isso, ele afirmou: "Pela graça de Deus sou o que sou." Os irmãos certamente se lembram da experiência do apóstolo Paulo, registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9. O apóstolo Paulo estava passando por um momento muito difícil, que ele chamou de espinho na carne. E diz o texto que o apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que lhe livrasse do espinho. Mas a resposta de Deus a Paulo foi a seguinte: "Fica com o espinho." E Deus disse: "A minha graça te basta." Irmãos e irmãs, neste texto que lemos para a nossa meditação, na carta a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, o texto fala da manifestação da graça de Deus. O texto começa dizendo: "A graça de Deus se manifestou a nós." Por isso, então, a partir desse texto, irmãos e irmãs, queremos refletir nesse instante sobre o valor da graça de Deus manifestada a nós. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, é importante verificarmos o significado da palavra graça. É uma palavra grega, que tem origem grega. E a palavra graça na língua grega, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra graça no grego é charis, cujo significado é favor. Charis significa favor. Graça, então, significa favor. Ao falar sobre a graça de Deus, é o mesmo que dizermos sobre o favor de Deus. É uma tarefa muito difícil definir totalmente o significado e a abrangência da expressão graça de Deus. Nenhuma explicação humana será suficientemente capaz de traduzir o profundo significado da graça de Deus revelada a nós. Entretanto, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, a Bíblia, sinaliza alguns significados importantes para nós. O significado bíblico define e distingue o tipo de favor de Deus por nós. Vejamos, quando alguém diz: "Eu devo um favor a fulano", isto significa que uma pessoa deve uma obrigação a outra. De alguma forma, está comprometida com alguém devido a algum fato ou alguma pendência que precisa ser acertada. Mas o ensino das Escrituras mostra que a graça de Deus é o favor de Deus manifestado a nós.
Contudo, irmãos e irmãs, não se trata de um favor devido, uma dívida. Deus não deve nada a ninguém para que tenha que restituir alguma coisa. É isto que o apóstolo São Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Assim diz o texto sagrado: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O versículo 35 eu quero destacar: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus não deve nada a ninguém. Graça de Deus significa o favor de Deus a nós, sem que nada, absolutamente nada, merecíamos. Isto significa, irmãos e irmãs, que Deus não deve nada, absolutamente nada a ninguém. Ele nos concede a sua graça, sem que a mereçamos. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, vejamos os desdobramentos da graça de Deus a nós revelada, a nós concedida. Conforme o ensino contido na carta que Paulo escreve a Tito, neste capítulo 2, versículos 11 a 14, que estamos meditando, a graça de Deus age em nós. A graça de Deus agindo em nós provoca algumas coisas importantes. A graça de Deus agindo em nós, ela traz salvação. Este é o primeiro propósito da graça de Deus sobre os homens: é trazer salvação, é dar salvação. Isso é destacado no versículo 11 do texto de Tito. A graça de Deus age em nós, trazendo salvação. Estávamos perdidos no pecado, mas Deus nos visitou e nos alcançou e nos salvou com a sua maravilhosa graça. Também a graça de Deus age em nós, educando-nos segundo a vontade de Deus. Isso está no versículo 12 do nosso texto. O sentido é o de nos dar uma nova maneira de viver, uma nova vida em Cristo, através do quebrantamento e da transformação que a graça maravilhosa de Deus opera em nosso coração. Por isso, a graça de Deus nos capacita para fazermos aquilo que é da vontade de Deus. Também a graça de Deus age em nós, gerando esperança na glória de Cristo. Veja que coisa interessante e importante, irmãos e irmãs. A presença da graça de Deus em nosso coração faz-nos olhar e valorizar o que é eterno, faz-nos olhar a vida na perspectiva da esperança de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo está falando nesse texto do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, está falando sobre ressurreição de Cristo.
E no versículo 19 deste capítulo 15, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ainda na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala para que nós olhemos para as coisas que são eternas, para que nós busquemos as coisas que são lá do alto onde Cristo vive, e não busquemos as coisas que são aqui da terra. Isto porque a presença da graça de Deus em nós nos dá esperança da glória de Cristo. Também a graça de Deus agindo em nós, ela nos dá plena consciência e convicção de que somos de Deus, de que pertencemos a Deus. Isso que está no versículo 14, no seu final. Somos um povo exclusivamente de Deus e zeloso de boas obras. Veja que coisa maravilhosa. A presença da graça de Deus em nós faz com que nós tenhamos a convicção do nosso pertencimento a Deus. Por isso que também há uma expressão muito interessante que diz que nós somos filhos da graça de Deus. Ah, irmãos e irmãs, que maravilha os desdobramentos da graça de Deus a nós revelada. Nos traz salvação, educa-nos para vivermos conforme a vontade de Deus, gera em nós a esperança da glória de Cristo e nos dá plena consciência e convicção de que pertencemos a Deus. Em terceiro e último lugar, fazemos uma pergunta: qual deve ser a atitude daquele que foi alcançado e transformado pela graça de Deus? Irmãos e irmãs, qual é a resposta que devemos dar à maravilhosa graça de Deus que nos alcançou? Em primeiro lugar, devemos ser fiéis a Deus e sermos gratos a Ele permanentemente. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus devem responder a esta maravilhosa graça com sua fidelidade e gratidão àquele que o salvou. Também aquele que foi alcançado pela graça de Deus deve afastar-se do pecado e do mal, deve evitar o caminho tortuoso, mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus deve procurar sempre trilhar o caminho da vontade de Deus. Aquele que também foi alcançado pela graça de Deus deve servir a Deus no mundo através do testemunho cristão e com atitudes cristãs, conforme a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que já lemos no início deste culto, mas os versículos 8 a 10 da carta aos Efésios, capítulo 2, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus devem ter prazer de servir a Deus neste mundo. Portanto, irmãos e irmãs, Deus nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Estávamos perdidos e Ele nos achou. Isto é graça de Deus que veio ao nosso encontro. Conforme a letra do hino, maravilhosa graça,
maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder contá-la? Como hei de começar? Irmãos e irmãs, valorizemos sempre a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Como é bom poder ao pé da
depositar este meu fardo pesado e arduo de carregar. Ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder ao pé da cruz depositar este meu fardo pesado e arduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Irmãos e irmãs, neste momento de oração, coloquemos a nossa vida diante de Deus, apresentemos diante dele as nossas preocupações, apresentemos diante dele as nossas necessidades e também apresentemos a nossa gratidão a Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de toda graça, nesta noite ouvimos através da tua palavra que o Senhor nos visitou com a sua maravilhosa graça, e a tua graça está presente sobre nós, sustentando a nossa vida. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que em momentos de lutas e provações, o apóstolo Paulo suplicou ao Senhor que o livrasse das lutas e das provações, e o que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça te basta. Ó Deus, neste momento de oração, queremos afirmar que confiamos na tua graça, confiamos no teu amor e confiamos na tua fidelidade. O Senhor está presente na nossa vida e o Senhor conhece a cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, suplicamos em nome de Jesus que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre os teus filhos e filhas. O Senhor conhece as necessidades de cada um, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós pedimos: tem misericórdia dos teus filhos e filhas e visita o teu povo com a tua provisão, com o teu cuidado e com a tua graça, Senhor. Ó Deus, abençoe as pessoas que enfrentam enfermidades, abençoe as pessoas que passam por momentos difíceis, materialmente falando, que o Senhor esteja cuidando e suprindo a cada uma das necessidades, ó Deus. Que o Senhor continue a nos guardar debaixo do teu amor, da tua paz e da tua graça. Ó Deus, também apresentamos a nossa gratidão, porque apesar das lutas e provações do dia a dia, reconhecemos e afirmamos que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Fica conosco e dá-nos a tua bondosa paz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto e nesse instante cantaremos o hino 203, Quero o Salvador comigo. Precisamos viver e caminhar a vida no dia a dia, tendo Jesus Cristo presente na vida de cada um de nós e caminhando conosco. Cantemos este hino, Quero o Salvador comigo. Oremos todos, irmãos e irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana guardada e abençoada por Deus. Deus abençoe a todos e todas.